Olá, vamos a mais um Frente a Frente ao vivo nesta sexta-feira. Hoje recebemos Dom Luiz Gonzaga Fec, o bispo de Amparo e referencial da Pastoral do Menor Nacional da CNBB. Você pode participar do nosso programa. Manda sua pergunta, basta apontar para sua câmera para o QR Code que aparece na tela. Muito boa noite, Dom Luiz. Boa noite, Ana. Boa noite, querido e querida ouvinte, telespectador. Que bom ter a sua presença aqui conosco. Que bom poder participar desse programa. Dom Luiz, a Pastoral lançou em agosto um documento de proteção à criança e adolescente. O que propõe esse documento? Esse documento que tem como sigla PPI, Política de Proteção Integral. Política porque a gente sabe que política tem a ver com todo o bem que nós podemos e devemos proporcionar para os outros, né? Independente de ser político partidário, até porque a gente percebe o quanto essa política está, de certa forma, desacreditada, né? Mas é aquela política no sentido verdadeiro do termo, como nós sempre dizemos e precisamos enfatizar. E aí essa política, ela vai por tudo quanto é lugar, no sentido do que deve proporcionar, do que deve oferecer para fazer com que o cidadão, a cidadã, verdadeiramente tenha a sua vida de uma forma que os seus direitos, os seus deveres possam ser levados a sério, né? Dentro de uma convivência, de um compromisso com os outros. E aí, proteção, né? Essa proteção, porque nós vamos agora entrar nessa faixa etária do menor, dessa pessoa até os 18 anos, e que nós percebemos o quanto sofre de uma maneira diferente na nossa sociedade, né, por várias situações que a gente percebe no nosso dia a dia e que nós vamos comentar aqui, não é? E aí, essa proteção integral, né, quer dizer, então um projeto que a Pastoral do Menor lançou oficialmente, que vem sendo trabalhado há pelo menos 2 anos, desde quando o Papa lançou aquele chamado moto próprio, né? Um documento que o Papa faz, que a gente poderia traduzir assim, de iniciativa própria, né? Vós estes lux mundi, vós sois a luz do mundo. Isso foi em 9 de maio de 2019, e a pastoral viu-se no dever de, inclusive, para que ela mostrasse melhor ainda a importância do seu trabalho, assumir de uma maneira diferenciada, né, esse pedido do Papa para toda a igreja, de um carinho, de uma atenção especial diante de todos os casos que nós temos presenciado com tanta tristeza, com tanto pavor, né, de violência à criança e ao adolescente, principalmente na questão do abuso sexual, né? O senhor falou que a igreja está olhando e a pastoral, principalmente com um olhar com muito carinho e atento. Como que esse documento está sendo trabalhado junto com os leigos dentro da igreja? Como que está sendo esse trabalho, essa atuação? Esse documento, ele se tornou público, né, principalmente chamando atenção para os clérigos, né, para os ministros ordenados, quanto à sua responsabilidade, claro que principalmente no trato com as crianças, diante também de situações que nós conhecemos muito tristes dentro da nossa igreja, mas ao mesmo tempo de envolver então, e aí a pastoral, sendo um grupo de jovens, adultos, né, até pessoas idosas que trabalham
com muito afinco nessa causa e que então colaboram dentro da igreja, como pastoral do menor, procurando envolver, né, outras pessoas que também estão fora da pastoral. É lógico, porque a pastoral precisa da competência, precisa do trabalho dessas outras pessoas em alguns encaminhamentos, e aí então, como é importante nós estarmos em comunhão, né, com o nosso Papa e como igreja, para a gente fortalecer esse trabalho nessa causa. Quando o senhor fala de precisa de pessoas de fora e encaminhamentos, é um suporte, uma ajuda psicológica, é um suporte, uma ajuda jurídica para temas tão delicados que envolvem os menores? Ambas as ajudas, exatamente, principalmente nessa direção, porque, é lógico, a pastoral não tem a competência para poder lidar com essa situação em todas as demandas, né, em todas as áreas. E aí que está a importância, a beleza do trabalho dela, porque ela vai buscar pessoas e instituições ou entidades que se agregam, né, através também dessas pessoas, para somar conosco e poder dar um encaminhamento correto em vista dessa situação. Então, a pastoral precisa, e graças a Deus, né, que precisa dessas pessoas competentes, que por sua vez também tem então no testemunho da pastoral uma maneira de ver esse trabalho bonito da nossa igreja, né, desenvolvido em grande parte do nosso Brasil, graças a Deus, e que tem surtido muito efeito, né, e que se chama Pastoral do Menor Nacional, que a gente chama PAMEN. Eu vou chamar a Rosana para a nossa entrevista. Muito boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. Boa noite, Dom Luiz. E boa noite para todos que estão acompanhando Frente a Frente aqui pela Rede Vida. E nós contamos com a sua participação. Envie perguntas aqui para o Frente a Frente. Eu aproveito agora para chamar a participação do Emanuel Conceição. Olá, eu sou Manuel Conceição e a pergunta hoje é: quais iniciativas podem ser promovidas para o crescimento espiritual e social dos jovens? Muito bem, Manuel. Muito obrigado pela pergunta. Quais as iniciativas? Eu acredito que essas iniciativas a gente pode ver no sentido de dar oportunidade para esse jovem sentir-se igreja, né? Quer dizer, assumir a sua identidade dentro da igreja de uma forma que não está aí apenas para receber aquilo que a igreja tem a oferecer, mas para ele também mostrar junto ao seu grupo, e aí como é importante ter um grupo, não é? Como é importante ter um relacionamento com outras pessoas dessa idade, numa convivência que dentro da comunidade vai ter uma projeção, não para uma vaidade, mas para mostrar a beleza dessa juventude no que ela é capaz de oferecer, né? Seja para as crianças, seja para os adultos ou para os idosos, como a nossa igreja precisa, sem dúvida alguma, dessa juventude, não apenas, como eu disse, para receber como destinatário, mas para oferecer, para tornar essa igreja mais jovem. É isso que o nosso Papa tem mostrado, não é? Com a presença dele junto aos jovens, em todas as situações às quais ele procura se fazer presente, nas palavras que ele dirige, seja falando, seja escrevendo, principalmente naquela encíclica que nós vimos, né, aquela exortação, Christus Vivit, e que a gente tira daí coisas maravilhosas para poder mostrar para a juventude o quanto ela é importante. Dom Luciano Mendes de Almeida, fundador da Pastoral, reconhecido pelo incansável trabalho em prol das crianças, dos menores, do combate aos abusos.
Qual legado permanece de Dom Luciano na Pastoral do Menor? Essa pergunta é maravilhosa e enche o nosso coração de alegria, né? Como a gente costuma dizer, a gente responde de boca cheia, não é? Quer dizer, com o coração exultante, porque nós temos uma honra muito grande de ser pastoral do menor, olhando para trás e vendo este homem, né, que com outras pessoas, principalmente uma irmã chamada Maria do Rosário, uma leiga, assistente social, chamada Ruth Pistori, na década de 70, que nós sabemos então do quanto politicamente a nossa pátria estava sofrendo, né? E aí essa presença de Dom Luciano, que é uma presença paterna, afetuosa, mais do que paterna, é terna, é carinhosa e profética, né? Essa presença é uma presença de quem falava com doçura, mas com firmeza. E não era uma fala simplesmente bonita, era um testemunho. A gente não dá para falar de Dom Luciano sem falar da Pastoral do Menor. E vice-versa, não dá para a gente falar da Pastoral do Menor sem falar de Dom Luciano. Isso para qualquer pessoa que conheceu, ou que leu, ou que escutou Dom Luciano, e nós temos, graças a Deus, na pastoral, né, pessoas que hoje estão aí na linha da coordenação e que foram como que adolescentes, né, no tempo dele, ou jovens, e que poderiam dar um testemunho, sem dúvida, muito bonito, falando muito melhor do que eu, do quanto esse legado foi verdadeiramente um legado que jamais a gente vai poder deixar de olhar para trás e agradecer a Deus, porque além de ser um bispo, esse bispo foi 2 vezes secretário-geral da CNBB, por 2 mandatos, por 2 mandatos foi presidente da CNBB, né? Então, a sua autoridade, de fato, era uma autoridade que não tinha como se opor, né, a não ser que fosse por uma questão agressiva, né, de quem não concordasse, mas que não tinha como admitir a beleza do seu testemunho e de como ele se impunha. Tanto é que é servo de Deus, né, e está no caminho da sua beatificação e canonização, né, que a gente reza muito para isso. O senhor falou da dificuldade do Dom Luciano e toda a equipe na década de 70, por causa das questões políticas. Hoje também vivemos em um mundo dividido politicamente. Qual a importância ou qual a participação do governo e de instituições na ajuda da Pastoral do Menor? Tem algum papel, tem alguma participação? Olha, Ana, nós procuramos provocar, né, de fato, essa participação naquilo que está ao nosso alcance, chamar a atenção, né, das autoridades, dos políticos, acionar, né, mecanismos, porque, a bem da verdade, nós precisamos mesmo, não é? Não é que a pastoral vai realizar o trabalho por si só, resolvendo a questão, né? Como nós já colocamos aqui, ela precisa de pessoas competentes nas diversas áreas aí profissionais, mas é lógico que precisa de que os nossos políticos trabalhem uma política pública, e aí como é importante essa expressão, que eu acredito que infelizmente não está na mente, né? Não está na cabeça de muita gente. E como seria importante essa expressão ter um peso considerável, inclusive para aquilo que a gente vai fazer depois de amanhã, não é? Sim. Porque
meu querido irmão, minha querida irmã, como que a gente vai escolher alguém se a gente não levar em consideração o que essa pessoa pensa ou tem feito, pretende fazer por aquilo que, se for possível, a gente já tem, não é, como algo visto em relação a políticas públicas voltadas para os mais vulneráveis, não só as crianças e os adolescentes, mas no nosso caso aqui de uma maneira toda especial. Então, é lógico que o governo precisa entrar com a sua ajuda e, dependendo do lugar, graças a Deus a gente tem sim, não é? Nós temos, por exemplo, posso citar aqui, em Franca, né, a Pastoral do Menor, que é como se fosse um braço, digamos assim, de toda a área social, pelo que me consta, da prefeitura, e o prefeito tem uma consideração muito grande pelo padre, o Padre Ovídio, né, que trabalha com numerosos agentes, também ligados à questão da área educação, e lida com um orçamento, né, dado pela prefeitura para justamente fazer esse papel bonito em relação à criança e ao adolescente, como pastoral do menor. Que bonito. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. E você pode mandar a sua pergunta para o Dom Féquio, que fala hoje sobre a importância e o trabalho da Pastoral do Menor. Voltamos ao vivo, com Frente a Frente, que recebe hoje Dom Luiz Gonzaga Féquio. Vamos falar sobre Pastoral do Menor. Eu já chamo a Rosana para a nossa entrevista, porque temos perguntas de casa. Temos, eu já quero aqui agradecer a participação do Renan de Itapira, a Maria José de Montes Claros e o Padre Francisco da Diocese de Amparo, que é de Olambra. E a pergunta que nós temos aqui é da Leda Maria de Brasília. Ela pergunta: como a igreja pode ajudar a combater a violência infantil dentro de casa? Obrigado, Leda. Obrigado pela participação, por essa presença, com essa pergunta tão importante. A igreja pode e deve, não é? Sendo portadora daquilo que nós sabemos que temos de melhor a oferecer, que é o afeto, o carinho, a ternura de Jesus. E a Pastoral do Menor, não somente, mas também outras entidades, né? Mas a pastoral de uma maneira toda especial pela sua mística e justamente por ser pastoral, então procura envolver a igreja para chamar a atenção também das pessoas em relação à gravidade dessa situação e acolher, fazer esse acolhimento com pessoas competentes, com a ajuda de pessoas competentes, como nós já colocamos aqui, procura diagnosticar essa situação, né, que às vezes a gente percebe que precisa ser procurando assim agulha no palheiro, né, percebendo sinais na criança que identificam essa situação e que isso tem que ser com muito cuidado, com muita cautela, para não afastar a criança, não amedrontar a criança mais do que ela já está e fazer os devidos encaminhamentos. E aí que entram as pessoas competentes, que a Pastoral do Menor, que a igreja deve acionar e, se possível, trabalhar com a família. Né? A família, pelo menos quando não é o motivo dessa violência, desse abuso. Porque aí também a família vai ser muito importante, sem dúvida, para esse acolhimento e esse tratamento. E no caso das crianças que vivem nas ruas ou em abrigos, é mais difícil detectar este abuso? Porque a Leda mandou perguntando sobre as famílias, qual a participação quando esse abuso acontece em casa. Mas e para essas crianças?
No trabalho que a Pastoral do Menor faz, Ana, que dentro do possível, em alguns lugares especificamente, né, onde esse trabalho acontece no desenvolvimento de oficinas, de arte, né, de educação mesmo, né, escolar, enfim, quer dizer, naquilo que a pastoral pode abordar essas crianças para tirá-las da rua dentro do possível, principalmente junto às suas mães, né? Falo mães porque geralmente são mães, né? Mas também os pais. Então, é nesse sentido que a gente sabe que aí a pastoral vai procurar oferecer tudo que tiver ao seu alcance para dar essa dignidade à criança, procurando resolver ou encaminhar a solução de todos os problemas que estiver ao alcance dela, ajudar. E a gente sabe que quantas crianças, quantas pessoas em situação de rua, né? E dentre essas pessoas, famílias inteiras e com grande quantidade de crianças. Então é aí que a pastoral, na medida do possível, vai tentar, naquilo que ela pode oferecer, acolher essas crianças em lugares onde elas possam ser trabalhadas em associações, ou mesmo que a pastoral não lide diretamente naquele lugar específico como sendo um lugar que é onde só ela trabalha, mas ela vai oferecer algo que possa agregar dignidade para essa criança junto às outras entidades. Rosana, temos perguntas? Temos, a pergunta agora é do Renan Moraes de Tapira. Quais abordagens podemos adotar para incentivar a participação dos jovens em nossa igreja, frente aos desafios e distrações da sociedade atual? Ele pergunta. Obrigado, Renan. Essas abordagens, eu penso que é ajudar o jovem, né, a tomar consciência da sua importância dentro da igreja, da comunidade. Eu diria de uma maneira que a sua espiritualidade, aquilo que ele procura na igreja, não seja algo fora desse mundo, né? De uma maneira muito apenas dentro de uma situação um tanto quanto fechada, egoísta, né? De uma espiritualidade voltada muito para si. Então, essa abordagem, ela tem que ser feita no sentido de valorizar esse jovem num compromisso que ele, que ela pode, né, ter em relação a essa causa, por ser alguém que, com uma formação de consciência, né, porque também, lógico, que não quer ser tratado, né, como criança, a partir do momento que se sente sujeito, e aí essa expressão é muito importante, protagonista da sua história, ele então vai construir a beleza dessa história de uma maneira altruísta, né? Ajudando os outros, sentindo quanto o papel dele ou dela na igreja é um papel que tem muita importância, não, como eu já disse anteriormente, para aquilo que apenas recebe dos adultos, mas que tem a oferecer. É importante ler os documentos também, estudar juntos com os outros, né? Esse compromisso acontece a partir daquilo que a gente percebe do que o próprio Papa, né, na maneira dele se expressar, não só o Papa Francisco, né, mas agora de uma maneira toda especial, como ele procura comprometer essa juventude na sua vida de igreja. Não apenas mostrar a beleza deles dentro da igreja, como participação de número, mas por aquilo que é possível oferecer para os outros.
Dom Luiz, como que o analfabetismo impacta na vida das crianças e do adolescente? É um divisor de águas dali, nessa diferença da criança que tem ou não tem a oportunidade de estudar? Impacta bastante, sem dúvida, porque como é triste, né, de uma certa forma, não saber ler, não saber escrever, é aquilo que a gente diria é o básico, é o fundamental. Então, se para nós, dentro da pastoral do menor, é tão importante trabalhar a criança e o adolescente para que ela seja sujeito, construtor, construtora da sua história, possa sentir a beleza, a importância, né, da sua presença dentro da sociedade, ajudando os outros a pensar, né, a refletir a vida. Como que isso é possível, né, sem uma alfabetização? E que a gente vê que, infelizmente, né, ainda no nosso país, essa situação não deixa de ser grave, né? E claro que essa alfabetização não é só a questão de saber ler e escrever, mas de pensar, de refletir. E aí, como é importante, e aqui eu já posso falar, que nós temos, né, uma iniciativa dentro da pastoral do menor que se chama EDC, Escola de Cidadania. E por sinal, essa Escola de Cidadania tem o nome do nosso querido e amado Dom Luciano, né? E que é então uma iniciativa na qual grupos são formados para trabalhar textos, terem oportunidade de falar, de emitir a sua opinião, e de serem ajudados a refletir, né, a nossa conjuntura, né, e que a gente percebe quanta coisa bonita que sai daí, e que se nós percebemos que há um incentivo, nós vemos resultados belíssimos de como essa moçada produz coisas maravilhosas, né, na sua mente e no seu raciocínio. É preciso dar oportunidade. É preciso dar oportunidade. E aí essa oportunidade precisaria acontecer por aquilo que é básico, que é fundamental. Vou chamar a Rosana porque temos perguntas de Minas Gerais. Isso, vem de Montes Claros. Segundo a Maria José Alves, não é em todas as paróquias que os párocos acolhem e apoiam a pastoral do menor. O que pode ser feito para mudar essa realidade? Obrigado, Maria José, né? Isso. Obrigado, Maria José. Olha, essa pergunta é séria, né? Como as outras também, mas séria na sua especificidade. Assim, infelizmente, né, nós percebemos que muitos irmãos não dão esse apoio. Na verdade, não só a pastoral do menor, mas as pastorais sociais, né? As pastorais sociais como um todo. Porque, na verdade, são pastorais que mostram que a gente precisa levar o Evangelho a sério, de uma forma mais radical, quanto a dar a dignidade, né? A fazer a libertação acontecer na vida dessa pessoa, seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto, uma pessoa idosa, numa condição de vulnerabilidade, né? Resgatar. É um trabalho de resgate e de emancipação, no bom sentido da palavra. Então, assim, eu acredito que o trabalho deve ser de um encantamento que pode começar, assim, por leigos, por que não? Né? Que vão fazer essa abordagem ao seu pároco, né, ao padre da sua paróquia, de uma maneira que mostre o quanto essa pastoral e as outras pastorais são importantes dentro da realidade daquilo que existe aí na sua cidade, né? E que, se não tiver o apoio, nem por isso
na medida do possível, deixe de fazer o que está ao seu alcance, não é? Graças a Deus, a pastoral acontece, né, em locais onde também não tem tanto o apoio, né, do pastor da comunidade. Mas graças a Deus acontece, porque esses leigos, essas leigas, esses agentes pastorais sabem e não só sabem, como, claro, verificam, testemunham na sua vida o quanto bem essa pastoral proporcionando aos outros, quer dizer, às crianças, aos adolescentes, na verdade, é um retorno para si mesmo, para si mesma. A pastoral trabalha de alguma forma em conjunto com o Conselho Tutelar? Sim, trabalha porque em algumas situações, como nós já colocamos aqui, o Conselho Tutelar vem a ser um órgão, né, do município que precisa mostrar, né, o porquê da sua existência, e aí a gente percebe que muitas vezes deixa a desejar, né, porque os conselheiros ou as conselheiras, na verdade, não atuam, né, como deveriam, numa proximidade ou numa abordagem mais eficiente, mais eficaz, mais próxima mesmo da realidade dessa vulnerabilidade. E aí, como é importante a pastoral, né, entrar com a sua contribuição e acionar, né, o conselho naquilo que é da sua competência, porque inclusive precisa dessa ajuda, pela autoridade que o conselho tem. Então também como é importante na escolha dos conselheiros, né, a gente perceber as pessoas se realmente têm esse interesse, principalmente procurar conhecer, né, na medida do possível e se está se candidatando novamente, né, se colocando numa segunda, numa terceira gestão, e como que foi esse trabalho no passado para nós, né, darmos, dentro do possível, o nosso voto, não orientando por uma questão de amizade, de família, mas, volto a dizer, de política pública. Rosana, temos perguntas? Sim, vamos chamar a participação aqui agora da Nayara. Me chamo Nayara, sou de Icém e eu gostaria de saber como os pais podem ajudar seus filhos a desenvolver uma fé sólida e valores éticos neste mundo cada vez mais desafiador. Obrigado, Nayara. Que a paz esteja com você, com a sua família. Como é importante ouvir, né, esses filhos, ouvir, dar escuta, dar atenção, dar carinho, né, dar esse afeto, esse amor, ajudando a fazer questionamentos pelos quais esse filho, essa filha, esse adolescente, ou essa criança, ou esse jovem, vai perceber, né, numa conversa amiga, né, numa conversa de quem ama verdadeiramente como pai, como mãe, o quanto essa presença de Deus na vida dele, na vida dela, é importante. Não é forçando, né? Porque a gente percebe que não se consegue assim. Então, depende muito do testemunho. Infelizmente, eu diria assim, lembro aqui agora da questão da catequese, né? Ainda a gente percebe assim, quantos pais fazem questão, né, do seu filho e da sua filha na catequese, para o sacramento, né, da primeira Eucaristia, da Crisma, mas não tem uma presença nenhuma quase, dependendo da circunstância, ou muito ínfima, para mostrar para esse filho, para essa filha, o quanto que ele está fazendo é importante. E aí que a gente percebe que essa espiritualidade
Então não é só para o sacramento, não é? Essa espiritualidade é para mostrar para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem, o quanto a igreja precisa dela, precisa dele. Quando eu vou celebrar uma crisma, eu sempre pergunto, né, como que terminando aquele momento da homilia, né? A igreja precisa do Papa? Vocês vão responder sim, lógico. Precisa do bispo? Sem dúvida. Precisa do padre? Claro. A igreja precisa de você? Claro que precisa, né? Eu não estou perguntando se você precisa da igreja, lógico que precisa. Mas agora eu estou perguntando assim, a igreja precisa de você? Então, como é importante ajudar isso a ter na consciência dos jovens, né? A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Aproveita e manda sua pergunta para Dom Luiz Gonzaga Fec sobre a pastoral do menor. Dom Luiz Gonzaga, quais são as principais iniciativas da pastoral voltadas para os jovens marginalizados? A pastoral do menor, ela procura trabalhar, né, essa questão da marginalização, indo então na direção daquilo que proporciona, como nós falamos, o resgate dessa pessoa, né, dessa criança, desse adolescente, para que ela se redescubra gente, pessoa humana, filha e filho de Deus, né, muito amado, muito amada. Então, é um trabalho com espiritualidade, né? E é um trabalho dentro de um profissionalismo, como nós já falamos, com a ajuda de pessoas competentes que vão somar com a pastoral do menor e proporcionar para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem marginalizado, essa cidadania. Essa palavra dentro da pastoral do menor é muito importante. E aí, como eu citava, a escola de cidadania. Cidadão também para o céu, lógico, né? Porque todos nós devemos nos encaminhar para esse alvo, para esse objetivo. Mas para isso, fazendo com que esse jovem possa sentir-se, né, dentro dessa sociedade com um papel importante. E aí, quando a gente fala de pastoral do menor, portanto, indo até os 18 anos, uma situação que pesa muito é a questão do menor infrator, né? E a pastoral vai procurar trabalhar, né, dentro das fundações casa ou alguma entidade nesse sentido, essa mística, essa proximidade carinhosa, afetuosa, no sentido desse resgate e dessa ressocialização, né? Porque esse jovem marginalizado, por que também ele está nessa situação? Por que a gente olha para ele ou para ela, né, com um olhar de julgamento e de condenação, sem considerar a realidade ao seu redor? É muito fácil julgar, como a gente diz, né? E é verdade. E nós não consideramos o contexto à volta. E então, como trabalhar e trazer essa pessoa de volta? Como a pastoral, graças a Deus, já conseguiu, né, de tantos e tantas, principalmente na questão de desenvolver as habilidades, os talentos, não é mesmo? Porque a gente pode imaginar nessas crianças, nesses adolescentes marginalizados, quanta coisa bonita escondida tem, só que não houve oportunidade de aparecer. Eles recebem bem, eles aceitam bem, entendem bem esse afeto, esse olhar, esse carinho, essa ajuda? Entendem, porque às vezes é justamente o que está faltando, né, Ana? Num primeiro momento. E é a falta disso que justamente talvez tenha levado-os
ou levadas a essa situação de marginalização. Então, principalmente quando está, né, nessa marginalização no fundo do poço, quase no fundo do poço, é essa acolhida que vai fazer toda a diferença. Eu gosto de sempre mencionar a nossa logomarca, né? O nosso brasão, né? Da Pastoral do Menor, que é esse Jesus com todo carinho, com todo afeto, abraçando duas crianças, né? Um menininho e uma menininha, mostrando esse carinho de pastor, né? O diferencial da pastoral em relação às outras, né, entidades é que ela tem que mais ainda mostrar no papel da agente de pastoral, o carinho do pastor, do bom pastor. Rosana, temos perguntas? Temos. O diácono Ademir Ferrarim, de Amparo, ele parabeniza pelo tema e também pela participação do senhor aqui no programa. E quem também está assistindo o programa é o padre Francisco de Olambra, também da Diocese de Amparo. E ele pergunta aqui para o senhor quais os maiores desafios a serem enfrentados nos dias de hoje, referente ao tema. Obrigado, diácono Ademir, Marcelo, que bom. Um abraço. Obrigado, padre Francisco, por essa pergunta. Os maiores desafios, né? Esses desafios que a gente percebe que é tirar, de fato, esse adolescente, esse jovem, dessa situação de marginalização, mas eu acredito que é conscientizar, principalmente, a sociedade, né, que marginaliza, que exclui, porque nós vivemos num contexto social, né, de muita exclusão, de muita marginalização. Como isso existe em várias realidades, né, em várias situações. E aí como é importante, então, a gente trabalhar esses desafios de uma forma profética, né, como Jesus mostra no próprio Evangelho, né, colocando a criança no meio e dizendo quem não for como criança não entrará no reino. É sendo pequenino que a gente é grande diante de Deus, né? O desafio de nós darmos para a criança e para o adolescente a atenção que merece, mas uma atenção que não é de bajular, de paparicar, né? Não é de oferecer as coisas prontas, é de ajudá-lo a fazer-se cidadã, mostrando a beleza dos talentos que ele tem, que ela tem. Então é esse desafio de nós oferecermos oportunidades, né? Como você, Ana, estava dizendo, oferecermos essa oportunidade que ele precisa. Rosana, temos perguntas de Jaú? Isso, é o Paulo Rocinho, do movimento TLC. Como os movimentos para a juventude podem se unir nessa missão de pastoral do menor? Obrigado, Paulo Rossignoli, que bom. Um abraço a você, a sua família, Jaú. Os movimentos podem ajudar muito, né? No sentido de, como a gente costuma dizer, sair um pouco, talvez, de um mundinho um tanto quanto estreito, pequeno, restrito, às vezes de uma espiritualidade um tanto quanto fechada, né, mais intimista, e perceber então a beleza do que pode oferecer como movimento e cada pessoa desse movimento sendo um instrumento de acolhimento, sendo um instrumento de ternura, de afeto, de dignidade para quem está numa carência dessa dignidade. Então, esse movimento, seja ele qual for, dentro do possível, precisa passar por essa experiência, né, e mostrar a beleza da igreja dentro desse movimento,
mas olhando para essa igreja, como diz o Papa, em saída naquilo que pode oferecer para os outros. E temos mais perguntas, o pessoal está mandando bastante pergunta para o senhor. Rosana? Nós temos sim, a Nívia de Jaú também, ela fala, diante do atual quadro do aumento de jovens e crianças neurodivergentes, como a igreja pode acolhê-los e integrá-los? Obrigado, Nívia. Pergunta muito importante, porque nós estamos percebendo realmente esse aumento, não é? Diante de tantos transtornos, hoje, que a gente talvez não saiba nem conseguir dizer todos, não é? De vários. E aí que a gente percebe que a nossa sociedade, a gente pode dizer, uma sociedade que está adoecendo cada vez mais, né? Não é um diagnóstico pessimista, é realista, né? Para nós enfrentarmos de uma maneira que a gente, com a nossa espiritualidade, pedindo a graça de Deus e trabalhando isso em conjunto, em comunhão, né? Nessa sinodalidade que o nosso Papa ensina, né? Sem ninguém querer se aparecer mais, se projetar mais, né? Em função da ajuda aos outros, mas mostrar-se como igreja esse acolhimento na catequese, principalmente num primeiro momento, né? Essa catequese que não é só uma doutrina, mas que é esse acolhimento, esse afeto, essa ternura, né? Para que também, no caso de o sacramento, né, da primeira Eucaristia, da Crisma, ser ministrado, mas fazer de uma maneira toda especial essa criança, esse adolescente, sentir a sua importância na igreja, né? O carinho que ele precisa, que ela precisa ter dentro de uma vida de comunidade, como Jesus o ama, como Jesus a ama. É isso que a gente precisa transmitir, mais do que às vezes conhecimentos. Rosana? Mandar um abraço aqui para a Priscila, de São José dos Campos. Ela pergunta sobre por que as dioceses, nem todas as dioceses têm pastoral do menor, mas o senhor já respondeu aqui, né? E tem também aqui a Solange Fogaça, que é da Arquidiocese de Sorocaba. Ela parabeniza e manda um abraço aqui para o senhor. Também aqui tem o padre Luciano dos Santos, de São José dos Campos, mandando parabéns pelo programa e abraço para o senhor. E chamar a participação do Heber José dos Santos. Boa noite, eu sou o Heber. Eu gostaria que o senhor respondesse como os fiéis podem discernir o voto de maneira responsável de acordo com os ensinamentos da igreja. Heber, Já falou um pouquinho disso no primeiro bloco, mas é bom a gente reiterar, porque domingo é dia de eleição. Isso, obrigado a Priscila, a Solange, ao Padre Luciano. Heber, como é importante a sua pergunta realmente quando a gente procura exercer a nossa cidadania, mas dentro de uma fé, né? De uma fé que também tem o seu cunho social, né? É a sua incidência social. Quanta gente não sabe, não tem conhecimento de nada, né, da doutrina social da igreja, né, daquilo que a nossa igreja mostra de tão importante, de tão bonito dentro do que é a ação de Jesus, né, no sentido de oferecer realmente a dignidade para a pessoa. E aí, então, a nossa escolha, ela tem que ser na direção daquela que, dentro do possível, a gente pode até errar, eu diria, mas que o nosso erro não fosse porque nós tivemos segundas intenções, como a gente usa essa expressão, não é? E todo mundo sabe o que significa, não é? Essas segundas intenções é porque elas são dirigidas para interesses egoístas, né? De uma forma ou de outra, e que não vão de encontro com o que
a política deve ser verdadeiramente exercendo esse papel dentro da sua realidade, principalmente voltando-se para os mais pobres, para aqueles que mais precisam. Então, se a gente não olha com esse óculos, a gente pode ir na missa todo dia, a gente pode comungar todo dia, mas nós estamos deixando a desejar e pecando gravemente em relação àquilo que Deus espera de nós. Dom Luiz Gonzaga, estamos terminando, mas eu quero que o senhor deixe uma mensagem final para quem ficou com a gente essa noite. Muito obrigado, por essa atenção, por esse carinho, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de terminar com algumas frases de Dom Luciano em relação a essa temática que nós abordamos aqui, Dom Luciano, ele dizia assim que o menor não é problema, o menor é solução. O céu é fazer o outro feliz. Isso nós vemos até num vídeo, sobre Dom Luciano no YouTube. E como nós precisamos acreditar nisso. Uma frase talvez mais ainda bonita: se você acender uma luz na vida de uma criança, essa criança será luz na sua vida. Para nós, essa frase de Dom Luciano é aquela frase que a gente usa como um jargão que a gente nunca pode cansar-se de falar dela. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, eu gostaria que você levasse isso a sério, acreditasse e procurasse acender uma luz ou acender luzes na vida daquelas crianças que Deus põe no seu caminho, de uma forma ou de outra, tendo a certeza que essas luzes também voltarão para você, para a senhora, para o Senhor. Amém. Muito obrigada, Dom Luiz. Obrigado, Ana. Obrigado, Rosana. Obrigado a você que nos acompanhou. Muito obrigada a toda a equipe, a você que ficou com a gente. Uma boa noite, um excelente final de semana. Vote domingo, exerça a democracia. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.